Pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade, né, à aula sobre o Império. Nós vamos passar para a segunda etapa, né, do Segundo Império, a partir já de Dom Pedro II. E deixa eu colocar para apresentar aqui. Pronto. Vamos ver então como se deu, né, essa consolidação já, né, do Estado brasileiro, essa parte do Império. E vamos ter como conteúdo a evolução política do Segundo Reinado, a economia no Segundo Reinado, as tentativas de industrialização, o trabalho no Segundo Reinado, rumo à abolição, as relações com os países latinos e, por fim, vamos ver como se deu o declínio do Segundo Reinado. Então, vamos dar início falando sobre essa evolução política do Segundo Reinado, né? E esse estabelecimento, né, da consolidação do Império do Brasil começou, né, principalmente devido a um novo cenário político que foi construído por Dom Pedro II, juntamente com as elites regionais brasileiras, ou seja, isso aconteceu devido a essa aliança que foi feita entre as elites e Dom Pedro II. Além disso, né, nós tivemos a ascensão da cafeicultura, que ela começou a passar a garantir os recursos necessários para a administração do país. A cafeicultura, como a gente vai poder observar mais para frente, né, ela foi um produto muito importante dentro da economia do Brasil, né, nesse segundo reinado. Em 1840, quando deu, né, o golpe da maioridade, igual a gente viu na aula passada, o primeiro gabinete de ministros foi construído a partir de uma maioria liberal, ou seja, eram liberais que estavam dentro deste gabinete, eles que estavam ali frente a esse comando, colaborando com Dom Pedro, né, gerindo a política do Segundo Reinado. Uma forma de Dom Pedro II de retribuir o apoio desses liberais ao golpe. Por que eles estavam ali? Porque eles colaboraram dentro desse golpe da maioridade para Dom Pedro poder já assumir, né, o seu lugar como imperador do Brasil, e os liberais estavam ali dando esse apoio, essa força. Então, com isso, o que Dom Pedro fez? Construindo esse primeiro gabinete de ministros, ele colocou sua maioria de liberais como uma forma de retribuição. Mas, assim, 2 anos depois, esse gabinete ele foi dissolvido pelo próprio Dom Pedro. E quem assumiu começou a ser os conservadores. Em 1842, após essa primeira dissolução do gabinete e tudo mais, começou uma revolta liberal, porque eles não aceitavam, né? Como assim? A gente estava ali, a gente ajudou, aí você dissolveu tudo e colocou a maioria conservadora, né? E teve desdobramentos dentro de São Paulo e Minas Gerais. Foi uma agitação de caráter elitista e ela tinha como objetivo protestar contra a intervenção do imperador na política e contra os abusos do poder moderador. Ou seja, eles não iam muito a favor de todo esse poder, né? Que estava na mão de Dom Pedro, de poder dissolver, fazer o que ele bem entendesse, montar como ele achasse melhor, né, a seu favor, as questões políticas e principalmente o gabinete. Diferentemente do que vinha ocorrendo no primeiro reinado, a nova função do Dom Pedro era impedir que qualquer um dos grupos políticos permanecesse por muito tempo no poder. Então, ele falou assim: eu estou fazendo isso para que todos possam ter acesso a essa política, né? Possam vir liberais, mas também possam ter conservadores e nenhum fique muito tempo. Ele colocou isso como um argumento. E esse revezamento diminuiu a tensão política entre as elites e evitou uma explosão de revoltas, com exceção da primeira década do Segundo Reinado, né, que foi fundamental para estabelecer um pacto de paz e conciliação de interesses. Ou seja, essa jogada política que o Dom Pedro fez foi muito importante para que
essa forma de gerir dele, né, se consolidasse, não tivesse revoltas, não fosse atacada e se consolidasse, né, se assim podemos dizer. E entre 1840 e 1847 também foram introduzidas algumas características parlamentares no nosso cenário político brasileiro, né? E uma outra estratégia do imperador para atenuar o aspecto autoritário do poder moderador foi criar uma fachada liberal para o sistema monárquico imperial. E também tinha uma outra peculiaridade dentro desse sistema político. O imperador passava a nomear os presidentes do Conselho de Ministros, e somente depois é que se realizavam as eleições legislativas, ou seja, tudo passava primeiro pelo imperador para depois ir para uma votação mais aberta. Os ministérios, eles não tinham uma duração pré-definida. Alguns eles duravam poucos meses e outros um pouco mais de uma década, ou seja, tem uma discrepância muito grande aí de tempo de atuação desses ministérios, né? E na primeira década de funcionamento do sistema, nas duas vezes que o Partido Liberal foi afastado do governo em 1842 e 1848, eclodiram revoltas contra Dom Pedro II. Primeiro foi a Revolta Liberal de 1842, né, que teve poucos desdobramentos, e em 1848 teve uma revolta mais radical, que ganhou mais força em Pernambuco. Que revolta foi essa em Pernambuco? Foi a Revolta da Praia, a Praieira, que nasceu quando houve a destituição do presidente da província de Pernambuco por Dom Pedro II, porque as demandas políticas dos elites elas começaram a se somar com as demandas sociais, né, do povo, da população no geral, e carregavam ao mesmo tempo traços do liberalismo político e do primeiro socialismo, conhecido como socialismo utópico, que mais para frente eu irei detalhar mais sobre o que é esse socialismo utópico. Né? E esse movimento ele expressava influências do contexto ideológico e político europeu da época. Ou seja, era um movimento onde se uniam diversas pessoas, né, em prol de uma pauta em comum para privilegiar, né, o povo num contexto geral. Os liberais de Pernambuco eles exigiam o fim do poder moderador e o retorno do federalismo, enquanto que os populares eles lutavam por garantias de trabalho e também pela expulsão dos portugueses do Brasil, questionando a concentração de riquezas por parte de algumas famílias. Isso, sim, tem um caráter bastante socialista, essas pautas levantadas pelas populares. A agitação ela foi reprimida e os líderes foram imediatamente anistiados. O gabinete conservador montado em 1848, apesar das manifestações contrárias dos pernambucanos, durou até 1853 e participou de algumas decisões importantes do Império, como a aprovação da Lei de Terras e do Código Comercial, a extinção do tráfico negreiro em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz, a reforma da Guarda Nacional, que deixou de ser controlada por fazendeiros locais e passou a ser subentendida ao governo federal, além da consolidação da diplomacia brasileira na Bacia do Prata. Ou seja, tiveram uma série de fatores, né, que fizeram com que decisões fossem tomadas, né, a partir dessa revolta. Com isso, os liberais eles voltaram a ter influência política somente em 1853, quando se iniciou o Gabinete da Conciliação. E foi nesse período, né, que houve a identificação de programas políticos e as semelhanças e confusões entre os dois partidos, que eles trocavam pastas e carteiras dos ministérios, ou seja, eles estavam assim, por mais que eles tivessem divergências, eles estavam em constante comunicação. E eles levam à conclusão de uma famosa frase, né, que não há nada mais liberal do que um conservador no poder. E essa breve harmonia política, né, entre essas duas visões, né, duas ideologias políticas,
não teve notáveis interferências do imperador, mas durou poucos anos, até o final de 1860, com o início da Guerra do Paraguai, né, que fez com que Dom Pedro II passasse a buscar mais apoio de militares e políticos experientes, né, dessa bancada conservadora para que ele pudesse gerir da melhor forma uma guerra. Bom, passando a falar sobre a economia no Segundo Reinado, como eu falei anteriormente, né, nós temos a cafeicultura, né? Então vamos entender um pouco mais como que se deu essa chegada do café aqui no Brasil. O café ele era apresentado como uma especiaria rara e exótica, também como uma planta ornamental. E com isso, né, o plantio foi se espalhando por regiões do Nordeste. Em pouco tempo, algumas mudas chegaram também na capital da colônia, que na época era o Rio de Janeiro. E no final do século XVIII, né, que foi essa chegada. Já no Sudeste, as condições de solo e de clima, elas mostravam, né, ser muito apropriadas para que houvesse o plantio, né, e fosse feita a, a cafeicultura, né, cultivada. E apesar dos senhores de engenho não se sentirem confortáveis com a introdução do novo cultivo e resistirem durante algumas décadas, né, com a diminuição da produção de cana, eles acabaram cedendo, né, parte das suas terras para que começasse esse plantio do café, percebendo que era uma planta que estava começando a ganhar o mercado brasileiro. O crescimento do consumo do café durante o século XIX estava associado às suas propriedades estimulantes e revigorantes, como resultado da Revolução Industrial, né, que tinha essa rotina mais produtiva, uma rotina de horários, né, de função de acordar, de trabalhar, de mecanização, tudo mais. E então o café era visto como uma planta estimulante e que colaborava, né, com essa questão de produtividade. E durante o primeiro reinado e o período regencial, o produto ocupava o primeiro lugar na pauta de exportações brasileiras. E por volta de 1850, lá na região de Campinas, em São Paulo, substituiu as plantações de milho e de cana-de-açúcar pelo café. Com essas lavouras cafeiculturas, elas não pararam de crescer no Brasil durante todo o século XIX até o início do século XX, né? E foi avançando pelo sertão de São Paulo, principalmente devido ao esgotamento das terras no Vale do Paraíba, desculpa. Já aqui em Minas Gerais, na região da Zona da Mata, justamente a região aqui de Juiz de Fora, né, de São João del Rei, Barbacena, essa região que engloba aqui, né, as nossas cidades vizinhas, os cafeicultores eles aproveitaram os caminhos utilizados no escoamento dos minérios do século XVIII para levar esses carregamentos nessas sacas de café transportadas por mulas até os portos. E até o início do século XX, o Sudeste escoava pelo porto do Rio de Janeiro. E para interligar as diversas regiões produtoras aos seus portos de embarque, foram construídas estradas, ferrovias e portos de telégrafo. Ou seja, juntamente com a introdução da cafeicultura, foram criados novos meios, né, de transporte e de comunicação para que a gente pudesse cada vez aumentar mais essa questão econômica do café dentro do Brasil Império do Segundo Reinado. A mão de obra predominante dentro dessa agricultura cafeeira no Vale do Paraíba era escrava africana, assim como era também no sul do Espírito Santo, aqui na zona da Mata Mineira também. E numa faixa que se estendia da cidade de Campinas para o extremo oeste paulista, o café ele foi cultivado somente a partir de 1850, né? E aí já se datava o final do tráfico negreiro. E com isso, houve uma dificuldade da obtenção de mão de obra africana para as novas fazendas. Isso levou à adoção de mão de obra de imigrantes europeus nessas regiões, ou seja, né, aqui na Zona da Mata, no Espírito Santo, nessas regiões, né, onde primeiro se instalou esse cultivo do café, foram utilizadas essas mãos de obras, né, escravizadas da África, enquanto que no Oeste Paulista, já nessa região, como se iniciou depois da abolição do tráfico negreiro, quem ia trabalhar dentro dessas lavouras eram os imigrantes europeus.
Nós também tínhamos outras produções agrícolas extrativistas, para além do café, né? E outros produtos que vinham se destacando na economia brasileira do século XIX, né? Foi a extração da borracha na região amazônica, né? Também tivemos um sistema monopolista que manteve uma forte concentração de renda e de riquezas dentro do sertão, do Nordeste, do Norte do país, né? Com esse império da borracha. E a venda de borracha para indústrias europeias e norte-americanas gerou lucros para uma pequena parcela da população, ou seja, como a gente já conhece, né, aquele lucro todo grandioso acaba indo sempre para a mão de uma pessoa, enquanto que aqueles que estão ali trabalhando, né, colocando a mão na massa mesmo, acabam detendo pouco ou quase nada do lucro, né, do seu trabalho. E o cultivo de algodão também, né? Em diversas áreas do Nordeste, ele também se destacou e teve seu apogeu durante a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, que a gente estudou. E a venda desse produto chegou a representar 18% da receita do Estado brasileiro. E também teve as oscilações, as demandas internacionais e o preço dos produtos no mercado, que ditavam, né, essa expansão ou retração da venda do algodão, né, também do couro, de peles, do cacau, da erva mate, né, que compõe essa matriz econômica do Segundo Reinado, juntamente do café e do açúcar, que eram os produtos dominantes do período. Com o aumento da arrecadação de impostos no início do reinado de Dom Pedro II, estimulou a adoção de algumas medidas ousadas do Império Brasileiro em relação ao capitalismo inglês. A questão econômica mais evidente girava em torno das importações. Os ingleses, eles possuíam acordos comerciais desde 1810, lembra que a gente falou desses acordos lá, já no comecinho ali da transição da independência do Brasil, passando para o primeiro reinado. Ali, sim, tiveram esses acordos dentro dessas questões econômicas, né? E esse tratado, eles favorecia a entrada dos produtos ingleses no Brasil sobre taxas privilegiadas. E entre 1840 e 1870, o Império viveu um surto industrial provocado pela nova situação criada pela tarifa Alves Branco. Além disso, também houve na época significativa ampliação do capital disponível no sistema bancário, que poderia financiar empreendimentos industriais. Ou seja, essas questões econômicas de financiamento, de instalação de bancos, colaboravam muito para essa tentativa, né, esses primeiros passos da industrialização do país. Mas o que era essa tarifa Alves Branco, né? Ela foi sancionada em 1844 e aumentou as taxas de importação. Os produtos ingleses ficaram mais caros, o que dificultou a sua venda no mercado brasileiro e abriu a possibilidade de entrada de produtos de outras nações aqui no Brasil, que também se industrializavam no período, ou seja, essa tarifa veio para taxar, né, um pouco mais esses produtos ingleses e fazer com que diversificasse os produtos e os países que a gente negociava, né, também abrindo espaço para nações que estavam nesse mesmo período que a gente do processo de industrialização. E diante dessa nova situação, dezenas de bancos foram instalados, né? Esses bancos estrangeiros, sobretudo ingleses, que se intensificaram aqui no Brasil, ou seja, tivemos nesse período instalações de bancos. O crédito disponível no mercado bancário foi oferecido a investidores de origem imigrante ou para brasileiros que desejavam se arriscar no ramo da indústria e dos serviços. O mercado consumidor no Império era muito pequeno, fruto da existência de uma massa de trabalhadores escravos e da concentração de renda, ou seja, quando se concentra renda e a gente tem mão de obra escrava, a gente tem pouca rotação, né, de dinheiro, de circulação da moeda, de investimentos, isso acaba dificultando ainda mais com que o nosso país vá se modernizando, tanto economicamente quanto industrialmente, cientificamente e por aí vai.
A mentalidade escravocrata predominante também era um problema muito grande na época, né? Que ele acabava resultando em relutâncias em aceitar a introdução do trabalho livre e assalariado, né? O trabalho livre e assalariado seria muito importante para essa modernização, assim como seria importante numa questão humanística, né? Pensar numa questão de direitos humanos, para a libertação desses povos escravizados, para que eles pudessem entrar dentro desse mercado de trabalho como pessoas atuantes e que recebessem pelo seu trabalho e tivessem condições dignas. Da mesma forma, né, com que as elites agrárias controlavam o jogo político, elas também tinham receio de poder perder o poder, desculpa, e apoio econômico e prestígio decorrente de alguma mudança econômica mais profunda. A elite agrária, com certeza, né, não estava muito afim desse rompimento com a escravidão, porque para ela era algo benéfico, era algo que gerava economia, assim, gerava lucro, dinheiro, né? Eles tinham uma mão de obra da qual eles não precisavam de estar ali pagando mensalmente, eles só simplesmente compravam os escravos e esses teriam que trabalhar pelo resto da vida para eles em troca de nada. Eles, somente os senhores de engenho queriam ganhar alguma coisa com isso. A tensão econômica do século XIX foi caracterizada pela polarização e pelo embate entre a possibilidade de modernização e o conservadorismo predominante em diversos setores do país. Ou seja, de um lado a gente tinha pessoas que estavam em busca dessa modernização, né, da abolição da escravidão, de introduzir novos produtos, industrialização e tudo mais, mas também tinha esse conservadorismo que achava assim, não, a gente está bem assim, estamos lucrando e tudo mais, não vamos mexer nisso. Então, tinha um embate frequente entre essas duas visões. No caso da indústria de serviços, o mercado interno fortaleceria toda a cadeia de negócios. Mas, como não houve uma distribuição de renda, né, mais igualitária durante o século XIX, consequentemente ampliação do mercado consumidor, esses setores pouco se desenvolveram, confirmando a hegemonia da elite agrária. Todavia, né, a gente tem que falar também que no comércio interno o lucro se distribuiu ao longo de uma extensa cadeia de intermediários, enquanto na lavoura de exportação o lucro se concentrava nas mãos de uns poucos grandes exportadores. Bom, como a gente sabe, o lucro acaba indo sempre para quem tem mais dinheiro, né? Falando um pouco sobre o trabalho no segundo reinado, vamos ver um pouco sobre essa campanha contra o tráfico negreiro. E desde o início do século XIX, os ingleses proibiram as suas companhias de comércio de transportar escravos, né? Com um pensamento liberal abolicionista, o argumento era simples, uma vez que a liberdade era um direito inalienável a todos os seres humanos, e não haveria como negá-la a qualquer indivíduo, a menos que se rejeitasse sua própria humanidade, ou seja, era um direito à humanidade, um direito à vida, né? E seria primordial que todos dentro desse ambiente, né, de convivência, de seres humanos, tivessem essas mesmas oportunidades, que todos fossem livres. E muitas vezes os discursos eram fundamentados na desigualdade entre os homens e na superioridade dos brancos sobre os negros, né, que era até utilizado em defesa da escravidão. Mas ao longo do século XIX, esse argumento foi se tornando cada vez menos defensível. Ou seja, a gente tinha pessoas que defendiam essa questão de superioridade racial, mas ele foi caindo por terra conforme foram discutindo essas medidas abolicionistas e esses pensamentos liberais que vieram da Europa, chegando até no Brasil do Segundo Reinado. Além dos fatores ligados também a convicções políticas e religiosas, devemos acrescentar os interesses econômicos dos produtores de gêneros tropicais em colônias inglesas do Caribe, que tinham interesse em concorrer de maneira mais vantajosa com as exportações brasileiras. Ou seja, uma questão econômica também era apontada, né? Que lá no Caribe já não se utilizava mais essa mão de obra escrava, então ele queria concorrer de igual para igual no Brasil, né? Como o Brasil, sendo que o Brasil deveria implementar
essa abolição do tráfico negreiro, para que fossem uma concorrência justa, né, assim, na visão deles. O resultado foi o surgimento de pressões no parlamento, que levaram ao engajamento do governo inglês no combate do tráfico. Mas o governo brasileiro houve relutâncias em extinguir o comércio de escravos, né? Relacionado não apenas aos interesses dos proprietários de escravos, mas também aos da complexa rede comercial nos principais portos brasileiros, no litoral da África e também nos sertões distantes da costa. O mercado de escravos ele era parte da paisagem das cidades brasileiras desde o século XVI. E as relações de trabalho elas eram pautadas pela escravidão, não só na lavoura canavieira, mas também na cafeicultura. A posse de africanos era uma forma de posicionamento social. Então era comum, né, que quando se tivessem ex-escravos, que eles buscassem a possuir os próprios cativos como uma maneira de afirmar sua nova condição de liberdade. Porém, com o crescimento da cafeicultura e o aumento das receitas do Estado brasileiro, surgiu outro argumento para justificar a permanência da escravidão: a necessidade de braços para se dedicar ao trabalho nos promissores cafezais. Ou seja, eles apontavam o cafezal como um ponto, né, a ser considerado a continuação do trabalho escravo. E a situação ela acabou se tornando mais complexa após 1845, né, quando o parlamento inglês aprovou a Bill Aberdeen, né, em retaliação à política alfandegária brasileira. O que era essa lei? Ela buscava combater o tráfico negreiro, dando aos navios ingleses o direito de abordar, vistoriar e prender. E até mesmo afundar navios suspeitos de tráfico. Né? Ou seja, era uma lei bem com bastante incisão, né? Que estava ali para colocar em prática mesmo que esse tráfico negreiro acabasse de uma forma ou de outra. Dom Pedro II, ele temia que os atritos entre os traficantes ingleses pudessem resultar em algo maior, como uma imposição inglesa mais agressiva dentro do nosso país. E com isso, em 1850, o Parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu a prática do tráfico negreiro no Brasil. E após a extinção definitiva do tráfico e a queda abrupta das entradas de africanos no país, ocorreram algumas transformações significativas na organização do trabalho no país. Houve um aumento dos preços dos escravos, o que resultou num tráfico interno, e quando esses escravos não eram substituídos por trabalhadores livres assalariados, outras formas de exploração do trabalho ganharam espaço, como a semi-servidão, na qual trabalhadores pobres eram pagos com comida ou outros pequenos benefícios. Ou seja, foi um processo, né, até se extinguir a escravidão no nosso país. Teve também a imigração europeia já no século XIX. E a vinda de imigrantes europeus foi crescente após a chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808. A superpopulação europeia no século XIX, bem como os conflitos, misérias e crescentes desigualdades sociais, motivaram muitas dessas pessoas a sair da Europa para buscar uma nova vida em outro continente. Porém, com a extinção do tráfico negreiro, os números cresceram vertiginosamente, principalmente na região de cafeicultura, né, que não parava de crescer no oeste paulista. O Serviço Diplomático Brasileiro negociou diversos acordos de imigração com os países europeus durante o Segundo Reinado. E dentre os acordos de imigração estabelecidos no século XIX, destacam-se 3 modalidades de acomodação e transferência de imigrantes. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira foi o sistema de colonato, né? Que os imigrantes eram instalados em colônias em áreas de baixa densidade demográfica e pouco aproveitáveis para a agricultura de exportação ou para a pecuária, como serras e regiões muito distantes da costa, vivendo de mantimentos produzidos localmente. Esse modelo ele predominou
onde hoje é a região sul do Brasil. Nas regiões cafeicultoras do oeste paulista, as colônias eram construídas próximas às fazendas de café. E os habitantes recebiam um salário anual ou mensal e deveriam trabalhar na colheita e na manutenção dos cafezais. Também teve o sistema de parceria, né, que nos contratos de parceria os colonos figuravam como espécies de sócios do proprietário da terra. Eles tinham o custo das suas viagens pagas pelos proprietários de terras e deveriam trabalhar para saldar suas dívidas. Esses contratos, porém, não tiveram muito sucesso, porque os imigrantes contraíam muitas dívidas, né, ao recorrer ao mercado instalado na própria fazenda, em que viviam para alimentar as famílias e adquirir, né, alimentação e utensílios básicos para a subsistência. Também teve o sistema subvencionado ou de subsídios, que, em decorrência da grande demanda de mão de obra nas regiões cafeicultoras, alguns imigrantes eram trazidos com todos os custos pagos, ou seja, a viagem era subvencionada. Mas a discussão em torno do sistema ocorreu entre os proprietários e o governo, né? Que um tentava jogar para o outro, né? De quem que seria a responsabilidade de custear essas viagens desses imigrantes. O mercado de trabalho livre no Brasil cresceu no século XIX sem uma legislação específica. E alguns imigrantes, assim como já faziam na Europa, continuaram lutando para adquirir seus direitos e se opor às imposições da elite. E, em alguns casos, reclamações e os protestos chegavam ao consulado e às representações diplomáticas dos países de origem desses trabalhadores, que alertavam o governo brasileiro. E, nos casos mais graves, né, as discussões levaram ao rompimento e suspensão temporária dos tratados de imigração com o Brasil. Teve um outro fator também que desmotivou essa vinda, né, de imigrantes, que foi a Lei de Terras de 1850, que tentou regulamentar a compra e venda de propriedades agrícolas no país. A posse de terras no território brasileiro ainda era influenciada pelos códigos e tradições medievais relacionados às leis de Sesmarias, de 1375, Portugal, que ainda estava em vigor no Brasil durante todo o período colonial. E durante o segundo reinado, também tentou-se criar um mercado de terras mais dinâmico, né, que estava ligado à produtividade das propriedades fundiárias, que resistiram e transformaram a lei de 1850 em mais um instrumento de perturbação do latifúndio, e acabou dificultando a posse de terras por imigrantes e por novos compradores, ou seja, tudo permaneceu como já estava, né? Essa questão de terras, e permaneceu na mão dos grandes latifundiários. Além da necessidade de atender às demandas do mercado de trabalho e de ocupação do território, essa vinda dos imigrantes ela era encarada como uma forma de embranquecimento da população brasileira. A vinda de imigrantes melhoraria esse cenário e até aumentaria a taxa de natalidade, fortalecendo a raça brasileira. Esse evolucionismo era aceito por grande parte da sociedade brasileira, que via na miscigenação e na presença de índios e negros o impedimento ao progresso e ao avanço da civilização no Brasil. Nessa época tinha muito essa questão, né, essa discussão sobre o embranquecimento da população e perceber nos povos europeus, né, uma civilidade. E tinha essa questão do não aceitamento a culturas que fossem diferentes, né, as suas vivências, aquilo que é diferente. Então, por isso, eles estavam sempre, né, falando dessas questões de embranquecimento, de questões culturais europeias e de valores e tudo mais, o que acabou sendo muito discutido, né, já no século XX, né, dentro das academias, essas questões que hoje em dia, né, entendemos como preconceituosas, racistas e tudo mais. Porém, na época, eles tinham esse tipo de visão de sociedade. E falando sobre a abolição, né, o fim do tráfico negreiro em 1850 teve efeitos transformadores
na estrutura de dominação escravocrata e deu início à desmontagem do sistema escravista no Brasil. Muitos imaginavam que o fim do tráfico ele seria uma maneira sutil de extinguir o escravismo, dando tempo para os senhores buscarem alternativas e não interromper a produção agrícola pela falta de mão de obra. A intensificação de imigração europeia era uma possibilidade de substituição dos braços dos escravos na lavoura de café. Em Franca, a expansão do período, né? Contudo, o declínio da escravidão tomou um rumo muito diferente daquele imaginado pelos proprietários de terra e escravos em 1850. Os imigrantes eles não tornaram tão prontamente mão de obra, eles não aceitaram muito bem essa questão de ter que trabalhar nos cafezais, né? E com isso eles permaneceram muitas das vezes nas cidades, não migrando para as lavouras de café. E o fracasso do sistema de parceria inibiu a entrada de mais trabalhadores europeus no Brasil, né? Que a gente viu lá atrás, teve alguns problemas em relação ao custeamento dessas viagens. E aqueles que chegavam percebiam uma situação exploratória. Eles estavam fugindo de questões similares de exploração, de trabalho, de fome, de miséria da Europa. E eles chegavam aqui e se deparavam com uma situação semelhante, ou seja, era frustrante, eles não aceitavam. E muitos acabavam preferindo ficar nas cidades, o que diminuía a mão de obra dentro dessas lavouras, igual eu falei. Com isso, os cafeicultores recorreram à compra de escravos do Nordeste do país, na década de 1870, né? Porque a produção de algodão acabou entrando em declínio, então muitos dos senhores de engenho acabaram vendendo seus escravos e as pessoas aqui, os senhores de engenho aqui do Sudeste, viam dessa forma, né, uma maneira de continuar a produção de café. Nesse contexto, os senhores de escravos da região, eles encontravam na venda de seus cativos a preços altos uma possibilidade também de reverter seus prejuízos e a queda da lucratividade. E a Guerra do Paraguai também trouxe novos elementos para esse contexto, porque o governo acabou recorrendo na compra de escravos para aumentar a tropa, o que agravou ainda mais a carência de mão de obra para a lavoura e gerou um novo aumento nos preços dos cativos. O abolicionismo também foi adotado por juristas e advogados que lançaram uma campanha legal para acelerar o processo de extinção da escravidão, vistas por setores mais progressistas como um símbolo do atraso do país. Alguns desses juristas eram negros, como Luiz Gama, que era filho de escravo. Inclusive, Luiz Gama era filho de Luísa Marim, que dá o nome ao nosso cursinho. Né? E ele foi liberto na juventude, conseguiu estudar e acabou se tornando um defensor ativo de escravos e ex-escravos nesse período do Segundo Reinado. E em 1871, né, após um extenso debate, foi aprovada também a Lei do Ventre Livre, que é conhecida também como Lei Saraiva-Cotegipe. Né, e fala que todo nascido, após a promulgação dessa lei, já nasceria com condição de liberto, o que foi um duro golpe para os escravistas, né, porque não chegavam mais cativos da África desde 1850 e agora eles também não poderiam ficar com essas crianças que vinham a nascer. Também diminuiu muito, né, essa questão de pessoas escravizadas, foi diminuindo ano após ano, e isso acabou estimulando fugas e levantes dos escravos. Já nas cidades, tinha muita militância a favor da abolição da escravidão, e foi reforçado por intelectuais e escritores do romantismo, né? Que o romantismo foi uma das manifestações literárias mais importantes dessa época. E um dos maiores quilombos abolicionistas que contava com o apoio da população da capital foi o quilombo do Leblon, que funcionava no oeste do Rio de Janeiro, numa região de difícil acesso da época, ou seja, foi um quilombo de extrema importância para o fortalecimento deste movimento. Os ex-escravos que viviam nesse quilombo, eles vendiam flores de camélia no centro da cidade. E havia sempre uma relação muito tensa, assim, com os policiais, porque eles sabiam que esses cativos eles eram fugitivos, né?
E mesmo que eles eram protegidos por pessoas livres, seus habitantes, eles adotaram uma postura audaciosa, porque, assim, viver nesses quilombos era um perigo para esses escravos fugitivos, né? Que estavam sempre à espreita, assim, de capatazes e senhores que eles não aceitavam que eles tinham perdido, né? Os seus escravos. Aí veio, em 1885, a aprovação da Lei dos Sexagenários, que, além de libertar os escravos idosos com mais de 60 anos, também pretendia elaborar um cadastro com datas de entrada no país e nascimento das pessoas escravizadas. A questão central, que parte dos escravistas ainda não tinha notado que o sistema escravista já tinha caído, já era, não estava mais em funcionamento, assim, cada vez mais vinham criando leis para impedir que continuasse com essa prática. Muitos dos libertos, eles desejavam se livrar dos anos de trabalhos forçados e eles acabavam se dirigindo para cidades, né? Eles estavam buscando recomeçar, ter uma nova vida, né? Mas tinha um problema. A sociedade ela ainda carregava os preconceitos e não tinha muita disposição para empregar os ex-escravos como assalariados. E a quantidade de libertos negros livres vivendo no Rio de Janeiro aumentou muito na década de 1880, não fazendo mais sentido para o Estado brasileiro sustentar juridicamente um sistema de dominação que tinha seus dias contados. A situação tinha tomado conta do país, né? E durante uma viagem do Dom Pedro II para a Europa, em 1888, cuidados médicos, o que aconteceu? A princesa Isabel promulgou a Lei Áurea e aboliu a prática escravista em todo o território do Império. Mas esse lento processo, né, de abolição não foi uma concessão aos escravos, né, que eram protagonistas destes fatos, que eram os maiores interessados na sua liberdade, né? Mas a assinatura da Lei Áurea não decretou o fim do preconceito racial e da exclusão dos libertos e seus descendentes. Não teve um projeto de inserção dos escravos no mercado de trabalho e muito menos de concessão de terras para que eles tivessem condições de se sustentar. Por isso que até hoje viemos debatendo sobre as questões de cotas raciais, tanto para concursos, para a universidade, para o acesso da graduação, de pós-graduações, né, do mercado de trabalho. Por quê? Os descendentes de escravizados, eles vêm carregando desde essa época um fardo muito grande, né, de preconceito dentro da nossa sociedade e da falta de leis de inserção, né, dessas pessoas dentro dos meios culturais, econômicos e sociais do Brasil. Por isso que é tão importante que a gente discuta esses termos, discuta essas questões e que a gente vá cada vez mais tornando a nossa sociedade um lugar que busca ter todas as pessoas, né, dentro de relações de trabalho, de relações culturais, que a gente tenha um número diverso de pessoas dentro de universidades, mais professores negros que estejam atuando tanto no ensino básico quanto na graduação, pós-graduação, em outros empregos que demandem graduação ou não também. Por isso que é uma luta constante e que a gente deve continuar discutindo. A carência de perspectiva após a abolição marginalizou grande parte dos escravos e da população negra no Brasil, que foram para esses centros urbanos lutar por sua sobrevivência cotidiana em atividades pouco remuneradas, já que não possuem experiência ou qualquer tipo de formação. Nas cidades ou próximos às cidades, quilombos permaneceram como locais característicos da população de origem africana. E o crescimento cada vez mais acelerado das cidades, já a partir do final do século XIX, fez com que essas comunidades passassem a integrar ou interagir cada vez mais com o entorno urbano. Passaremos agora, né, a discutir sobre as relações com os países latinos. E no que se refere aos países vizinhos, né,
as repúblicas que faziam fronteira com o Brasil se sentiam relativamente ameaçadas por uma monarquia de proporções continentais, que era aqui no Brasil, né? Nosso país muito grande, de proporções continentais, ou seja, era uma ameaça muito grande para esses países. E a questão mais tensa ao longo do século XIX nessas relações entre o Brasil e os países próximos era a navegação pela Bacia do Prata. O Império Brasileiro ele necessitava dessas livres navegações pelos rios Paraguai, Uruguai e Paraná para conseguir manter a ligação com Cuiabá e com o extremo oeste das províncias do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. Contudo, a entrada no Prata ela era controlada por países que tinham se tornado independentes havia pouco tempo e que ainda lutavam pela consolidação de seus estados, vivendo em constante instabilidade. Com isso veio a Guerra do Paraguai, que foi fruto de um intrincado jogo político entre as ações platinas que envolvia sobretudo os interesses pela navegação da Bacia do Prata. E o desfecho desse jogo levou à explosão da guerra, né? Que foi desencadeada em setembro de 1864, enquanto o Império Brasileiro apoiou o general Colorado Venâncio Flores na derrubada do governo Blanco de Anastácio Aguirre. E após o início da guerra, né, tiveram negociações diplomáticas que foram lideradas pelo Brasil e o político brasileiro José Maria da Silva Paranhos foi bem sucedido em convencer o governo argentino de que o Paraguai era uma ameaça ao governo unitarista de Mitre, uma vez que Solano Lopes tentava atrair para o seu lado os federalistas das províncias do norte da Argentina. O sucesso das negociações abriu o caminho para a assinatura de um tratado de cooperação de guerra, né, que foi conhecido como o Tratado da Tríplice Aliança, que foi firmado entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E mesmo antes da guerra, o Paraguai ele havia encomendado grandes carregamentos de armas na Europa, incluindo fuzis, canhões, navios blindados, né? Mas o que aconteceu? O país ele estava num isolamento geográfico e isso acabou impedindo com que fosse feita essa entrega, né? E os brasileiros, eles subestimaram o poderio paraguai, né? Esperavam uma guerra rápida, mas isso se estendeu por mais de 5 anos. E além das dificuldades financeiras para adquirir armamentos, alimentação das tropas e sustentar essa guerra que era tão distante assim da capital, né, que era o Rio de Janeiro na época, de centro político e econômico do Brasil, o governo imperial ele ainda enfrentou outros obstáculos que contribuíram para essa extensão da duração do conflito. Poucas pessoas se voluntariaram para essa guerra, né? E a solução que eles encontraram foi de enviar escravos comprados pelo governo, igual a gente falou anteriormente, né? Que o governo passou a comprar escravos para enviar para essa guerra. E eles eram conhecidos como libertos de guerra. A opinião pública brasileira, ela reclamava, né, dessa demora de resolução desse conflito. Os jornais acabavam criticando a atuação do Império, acusavam de negligência e inoperância. E no dia 1º de janeiro de 1869, depois de 4 anos de batalha, as tropas brasileiras elas acabaram ocupando Assunção, né, que era a capital do Paraguai. E a situação era calamitosa para todos os soldados envolvidos, tanto do lado do Paraguai, da Argentina, quanto do Brasil, né? Porque eles não tinham alimento, nem armamento, e as chuvas acabavam dificultando, né? Essa locomoção, que estava tudo dentro de lama, sais e tudo mais. Mas depois de mais de um ano de perseguição, Solano Lopes foi preso e morto em Cerro Corá, em março de 1870, o que marcou o fim desse conflito, que foi a Guerra do Paraguai. Com isso, a Tríplice Aliança organizou um governo provisório no Paraguai e impôs duros termos de rendição do país invadido. Foi considerado culpado pela guerra e obrigado a pagar indenizações. Territórios paraguaios foram cedidos à Argentina e ao Brasil e as riquezas das famílias que governavam esse país foram confiscadas. O Brasil e a Argentina, apesar de conseguirem anexar essas novas terras, né, eles terminaram endividados economicamente e debilitados, né? O Brasil passou a ter um grande volume de dívidas com os credores internacionais e também internos, porque o abastecimento das tropas e a compra dos escravos para engrossar as fileiras dos exércitos, eles tinham que ser pagos uma hora ou outra.
E o final da guerra disse que o Brasil tinha libertado o povo paraguaio da tirania de Solano Lopes. E o exército era saudado como responsável por um suposto ato heróico. Ou seja, até hoje temos discussões acerca da Guerra do Paraguai, né? Muitos historiadores acabam percebendo essa guerra como o Brasil tentando impor um ato de heroísmo, como se eles fossem os salvadores, sendo que, na verdade, né, eles estavam buscando anexar essas novas terras, uma liberação do Rio do Prata, da Bacia do Prata, né, para comercialização e tudo mais, já tinha meio que, né, certos planos maliciosos por trás disso, porém, na época, né, Dom Pedro e todos ao seu redor, né, escreveram como um ato de heroísmo, né, ganhar essa guerra do Paraguai e todas as imposições que foram feitas também ao Paraguai. Com isso, chegamos no declínio do Segundo Reinado, né, que ele teve uma longa duração, de quase 50 anos, ele teve seu apogeu político entre os anos de 1850 e 1870, e os principais sinais do seu declínio começaram a aparecer com as consequências da Guerra do Paraguai, né? Se agravou nos anos de 1880, culminando com a derrubada da monarquia e o nascimento da República do Brasil. Durante a década de 1860, no período da conciliação, os grupos radicais se opunham ao acordo feito entre as alas majoritárias dos partidos liberais e conservadores. Então, em aliança, acabou gerando um intenso debate político. As críticas à atuação do poder moderador ganharam força em um momento de estabilidade política interna. Quando muitos já não via razão para sua existência, o Partido Liberal passou a exigir mudanças no sistema eleitoral e na representatividade partidária, e diversos políticos começaram a classificar a monarquia passada e desgastada, ou seja, fatores políticos, né, começaram a surgir, várias críticas passaram a cercar, né, essa monarquia, e com isso começou a desestabilizar o Império. A queda do Império, né? Nos últimos 20 anos da monarquia, o imperador, apesar do grande prestígio, né, que ele tinha na população, ele acabou se isolando politicamente. Ele perdeu também o apoio do exército, das elites, né, porque ele se negou a uma reforma política e acabou conduzindo o processo de sucessão ao trono de forma insegura. A escolha de um político reformista, o Afonso Celso de Assis Figueiredo, também conhecido como Visconde de Ouro Preto, para chefiar o último ministério organizado pelo imperador, acabava dando indícios de que a coroa desejava mudanças. Mas, paralelamente ao avanço das reformas, muitos militares se convertiam à causa republicana. O próprio comandante do exército, Marechal Deodoro da Fonseca, né, cada vez mais ele estava se encontrando indisposto, assim, que a monarquia não estava mais muito afim desse sistema político. E os republicanos civis, eles acabavam discutindo se era melhor mesmo aguardar a morte do imperador ou se eles já deflagravam um movimento golpista para derrubar Dom Pedro II ainda enquanto ele estivesse vivo. E no dia 11 de novembro de 1889, os republicanos militares e civis se reuniram na casa de Deodoro e discutiram essa questão. O sistema parlamentar brasileiro, subordinado ao poder moderador, ele acabou exigindo uma atuação constante e vigilante do imperador. Mas a partir de 1880, né, seus problemas de saúde se agravaram. Além da saúde, o governo imperial também perdeu o apoio de seus tradicionais aliados, uma vez que, né, esses vários políticos que tinham colaborado com Dom Pedro II, consolidaram o Império, já tinham morrido. E outro sintoma da mudança do clima político brasileiro foi o surgimento de partidos republicanos em São Paulo e no Rio de Janeiro após 1870. A nobreza ela criticava Dom Pedro II pela tolerância da monarquia com tais partidos, permitindo reuniões e publicações desses jornais e um posicionamento explicitamente contrário à coroa. E nesse quesito, ao contrário do primeiro reinado, a imprensa usufruiu de ampla liberdade na manifestação. O Partido Republicano Paulista, o PRP, que nasceu na Convenção de Itu em 1873, ele reunia cafeicultores, principalmente desse oeste paulista, né? E foi um dos principais agentes do crescimento do movimento republicano no país,
que levou à deposição do imperador em 1889. Também outro fator foi o abolicionismo. O crescimento do abolicionismo entre os militares, ele contribuiu para o desgaste das relações entre o Instituto e o governo. E já em 1884, o tenente-coronel Sena Madureira teve um forte embate com o Senado ao se recusar punir escravos fugitivos no Ceará. Ele foi deferido por um senador militar, Visconde de Pelotas, ex-combatente da Guerra do Paraguai, e diante das pressões e disputas, os outros senadores recuaram. Em 1888, com a assinatura, da Lei Áurea da Princesa Isabel, que venceu a escravidão, a população em meios vivas de libertas do abolicionista, cresceram as reivindicações dos escravistas, que eles vinham cobrando da coroa brasileira indenizações pelos cativos comprados para a Guerra do Paraguai e também pelos escravos libertos pela Lei de 1888. O Império, envolvido em dívidas, parecia pouco inclinado em indenizados. E o não pagamento dessas indenizações levou a tradicional elite escravocrata, principalmente do sul do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba e de algumas regiões do Nordeste do Brasil, a se aproximarem dos republicanos. E o Brasil estava isolado, sem apoio dos cafeicultores e agora também representantes dos fazendeiros mais conservadores. Com isso, começaram então a organizar um levante para o dia 17 de novembro, mas os acontecimentos se precipitaram e as forças militares se levantaram contra a monarquia no dia 15 de novembro de 1889 e anunciaram a deposição de Dom Pedro II. O imperador, quando recebeu essa notícia da viagem de Deodoro, disse: "Vocês estão loucos." Com isso, Dom Pedro II partiu para o exílio na Europa, levou consigo a família real, passou um tempo em Portugal, na França, onde viveu por um tempo, dando algumas palestras, conferências, e acabou falecendo pouco tempo depois, em 1891. E assim se deu a instauração da República no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889. E com isso a gente encerra a nossa matéria sobre o Brasil Império, que vocês devem prestar bastante atenção nessas questões abolicionistas, nas questões de tráfico negreiro, na criação de quilombos, na luta pelo abolicionismo, quem eram os atores, como que eles se organizavam, também perceber a economia desse período, da questão do café, do algodão, do açúcar, o declínio e ascensão desses produtos, também pensar na imigração europeia, para que ela veio no Brasil e o que acabou se tornando, Pensar todas essas questões e principalmente essas relações políticas, que estavam conectadas desde o começo, assim, desde o período regencial, do golpe da maioridade, até o desfecho e declínio desse segundo reinado. Tá? Espero que vocês tenham entendido a matéria. E caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Vocês podem vir me perguntar. Tá? Até mais, então, para vocês.